Bem-vindo ao canal Escatológico. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Vemos neste texto que o Senhor Deus, primeiro, ele diz: levantai os olhos e observai as alturas. O homem, o ser humano, está limitado aqui à terra, certo? É a sua habitação. Mas Deus, ele pede, ou ele conclama, para que levantemos os olhos para observarmos as alturas. Quem criou tudo isso? E aí é aquela questão: de onde viemos? De onde viemos? Somos fruto do acaso? Não. Há aí uma inteligência. Há uma inteligência por detrás de tudo o que existe. Quem criou tudo isso? O versículo responde: foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial. Então a palavra de Deus diz que as estrelas são incontáveis. E todas elas possuem um nome. E aquilo que nós conhecemos por planetas, na verdade, são estrelas. Estrelas errantes. Planeta significa isso. E qual é o nome desses ditos planetas? Atualmente, o nome dessas estrelas errantes são nomes pagãos. E esses nomes estão aí na boca do povo. Esses nomes, segundo a astronomia moderna, cada vez que você diz um nome desse, né, queira ou não queira, você está chamando o nome de um deus pagão. E o que dói é que cristãos concordem com isso, com esse heliocentrismo, com esse paganismo. Mas a palavra diz que Deus é que chama todos pelo nome. A cada uma das estrelas, sejam elas fixas ou errantes, Deus tem um nome. E ele não revelou quais os nomes ele dá para essas estrelas errantes, esses corpos celestes. Fala que nenhum desses corpos celestes deixa de atender a Deus prontamente quando ele os chama. Da leitura deste versículo, podemos entender que Deus faz sair o exército delas segundo o seu número. Então, ele as chama pelo nome. E elas aparecem nos céus porque Deus assim determinou. É isto que dá para entender desse versículo. Aí o cristão bolóide vai dizer também que tudo isso não passa de poesia. Há outro versículo bem interessante que se encontra em Salmos 147:4, que diz o seguinte: ele fixa o número das estrelas, a cada uma dá um nome. Uma outra versão diz: conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Então Deus tem um nome para as estrelas errantes, que a astronomia moderna chama de planeta, e que são estrelas, né? Eles pelo menos reconhecem isso. Planetas são estrelas errantes. Deus tem um nome específico para cada uma delas. E ele não revelou este nome. Mas os filhos da perversidade, os criadores do heliocentrismo, esses que serão julgados por transformarem a verdade de Deus em mentira, esses colocaram nomes pagãos de seus deuses, de seus falsos deuses. Então,
o sistema solar desse heliocentrismo é formado por 8 planetas com nomes pagãos, que é Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E esse nome Terra, que vem do latim terra, contém os diversos significados que a palavra até hoje mantém, que isso na maioria das línguas, que é chão, solo, território, região de origem, nação. E a palavra hebraica Eretz foi traduzida por terra. E terra era uma deusa romana ligada à fertilidade. Então a Bíblia fala, né? Fala a respeito das estrelas. Não há nada, não existem satélites, tá? Asteroides, meteoros, meteoritos ou cometas. Essas denominações são denominações de fenômenos que acontecem no domo, mas que eles conseguem enganar aí as pessoas com suas explicações estapafúrdias, que não tem nada a ver com o universo elétrico no qual nós vivemos. Então eles dizem que todos esses corpos celestes, esses planetas com nomes pagãos, eles estão aí submetidos à deusa gravidade, que é essa força impessoal que podemos, dentro dessa religião cientificista, denominar como o Deus dos cientificistas. A deusa gravidade é o Deus deles. Essa força impessoal que nós já conhecemos aí através, principalmente, dos filmes de ficção científica de Star Wars, né? A força, também do He-Man, né? Desenho animado, Eu Tenho a Força. Então vemos que a nossa cultura está impregnada aí de paganismo. Infelizmente, esse tipo de coisa só será sanada com a vinda do Senhor Jesus para reinar no seu reino milenar, aqui no reino terrestre, e não nessa poeirinha que os crentes do heliocentrismo afirmam que nós moramos. Fica a dica.